Bom dia a todos, aqui é o professor Gilson Jerônimo. Eu estou fazendo uma aula para explicar como funciona, né, e como se faz, né, e também o que é o diagrama de Bode. Né? Então, suponha que você tem um sistema, né, que seja linear e invariante no tempo. Define-se, né, como função transferência do sistema, tá? A transformada de Laplace da saída dividido pela transformada de Laplace da entrada. Isso também é a mesma coisa que você fazer a transformada de Laplace da resposta ao impulso do sistema. Lembrando aqui que a transformada de Laplace é a chamada transformada de Laplace bilateral. E ela é bem utilizada na modelagem de sistemas lineares invariantes no tempo. Né? Isso porque sistemas lineares invariantes no tempo, né, se eles têm apenas componentes, né, derivativas, integrativas, né, a função transferência do sistema ela é uma função polinomial. E funções polinomiais você pode fatorar, né, em monômios, né, ou seja, produtos de funções simples do tipo S menos S0, por exemplo. Quando você quer fazer uma análise desse sistema no domínio da frequência, tá? Basta você substituir o S por J ômega. Né? Quando você faz isso, né, se o sistema ele for causal, né, e estável, né, e todos os seus polos aqui estiverem no semiplano negativo, né, no semiplano real negativo, não precisa ser real, tá? Basta estar no semiplano negativo. Então, o seu sistema ele vai ser causal e estável, né? E se você substituir o S por J ômega, né, isso aqui vai estar dentro da região de convergência da sua transformada de Laplace bilateral. E aí é a mesma coisa que você calcular a transformada de Fourier na sua resposta a impulso. Né? Você tem aí a resposta em frequência. Né? O fato é que, observando a função transferência, você tem informação de onde estão os polos e zeros do sistema. Né? É uma espécie de informação alto nível. Já quando você olha na frequência, você tem um gráfico, né? No qual essa função transferência aqui vai ter uma magnitude, né? E uma fase, e você pode plotar um módulo, né, dessa resposta de frequência e a fase dessa resposta de frequência. Né? Se você faz o gráfico, né, considerando a frequência variando em escala logarítmica, né, o que acontece é que, né, e também você pode pegar esse ganho aqui e considerar ele em dB, né, ou seja, fazer 20 log do módulo dele. Tá? Então, quando você faz isso, você tem o módulo, né, da magnitude em dB. Né? Então, quando você faz esse tipo de gráfico, que faz ele de forma aproximada, é isso que nós chamamos de diagrama de Bode. Então, basicamente, é uma aproximação em um gráfico, né, do tipo log-log, né, da magnitude da nossa resposta em frequência. Basicamente é isso. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, no caso geral, né, a sua função transferência, né, você pode sempre escrever de uma forma desse tipo aqui. Você tem os zeros e vocês têm os polos. Tá? Isso aqui é uma forma bem geral. Você pode ter, por exemplo, P1 igual a P2 e ter um polo de segunda ordem. Né? Ou você pode ter também polos complexos conjugados. Né? Ou até polos complexos. Tá? Essa função aqui ela não precisa ser necessariamente real. Tá? Mas vamos pegar o caso mais comum, né, que vamos considerar aqui apenas temos polos e zeros complexos conjugados, né, se forem complexos, ou puramente reais. Né? E se é polo, então os polos eles são todos, a parte real deles, né, negativo. Tá? Ou seja, eles estão no semiplano esquerdo, tá, do plano S. Então,
Quando qualquer tipo de função, tá, que ela tenha componentes derivativas e integrativas, que a resposta ao impulso ela seja do tipo exponencial, né? Que a grande maioria dos sistemas, né? Que estamos apenas desconsiderando sistemas que têm atraso puro, tá? Mas a grande parte dos sistemas intercontínuos são desse tipo. E aí você pode escrever, sempre fatorar sua função de transferência, uma coisa desse tipo. Tá? Você teria um ganho, né? E aqui monômios. Tá? Você pode, uma maneira mais interessante também de apresentar, né? É você colocar dessa forma aqui. Você coloca esse Z1 em evidência, coloca o Z2 em evidência, coloca o Zm em evidência, coloca o P1 em evidência, o P2 em evidência, coloca todo mundo em evidência e multiplica tudo com esse A aqui inicial e você forma aqui um A0. E aí sua função fica desse tipo aqui, tá, pessoal? O interessante disso aqui é que se você vai calcular quem é o H de 0, e o H de 0 é a mesma coisa que você fazer H de J ômega igual a 0, né? E ômega igual a 0 seria a resposta a mais baixa frequência, né? Ou seja, a resposta a uma função constante, né? Então a resposta a uma função constante seria basicamente o seu A0, né? Se você, né, coloca tudo em evidência e multiplicando tudo aqui chama esse termo aqui de A0, tá? E quando você quer a resposta em frequência, você tem apenas que substituir o S por J ômega. Tá? Então você teria aqui a mesma coisa. Tá? Bom, o que acontece aqui, se a gente agora vai pegar essa função transferência, né, e vai calcular, né, ela em dB, a magnitude dela em dB, basicamente vou aplicar 20 log do módulo, né, desse resultado aqui. E quando a gente tem produto, né, a gente soma, né, os logaritmos. Então eu teria isso aqui, 20 log de 1 mais J ômega sobre Z1, enfim. Note, pessoal, tá, que esse Z1 aqui e esse P1 que vão aparecer aqui, eles são os mesmos que aparecem aqui na nossa função transferência. Tá? Eu estou fazendo isso aqui porque eu vou demonstrar alguns resultados aqui na resposta de frequência. Mas depois, a gente vai traçar o diagrama de Bode direto da função transferência do sistema. Tá? Porque é uma coisa mais simples de fazer, é você olhar e fazer. Entendeu? Então você não vai fazer muita conta. É por isso que é aproximado. Se for para fazer conta bonitinha, para fazer direitinho, você faz no computador. Ou você vai derivando e vai encontrando o que é o máximo e mínimo, enfim. Aqui é engenharia, pessoal. Então a gente vai só fazer diagramas aproximados para saber como é que mais ou menos se comporta o nosso sistema em extremos. Pois vamos lá. Vamos pegar um caso onde temos um único zero. Tá? Vamos supor que o nosso sistema ele seja desse tipo aqui. Ele tem só um A0, 1 mais S sobre Z1. Tá? Essa é a nossa função de transferência que a gente está olhando para ela. Se a gente vai colocar ela na frequência, né, o que acontece? Temos né, aplicando aqui o logaritmo, né, vamos ter o A0 em dB, né, em que o A0 em dB é igual a 20 log do módulo de A0, mais 20 log de 1 mais J ômega sobre Z1. Tá? Que seria o nosso zero. Então vamos analisar a situação em duas condições. Tá? Primeiro, quando essa nossa frequência ômega sobre Z1 ela for muito menor do que 1, ou seja, quando o ômega for muito menor do que esse Z1. E quem é Z1? Tá? Se você for olhar para Z1, o nosso zero aqui, na verdade, ele é menos Z1. Tá? Então, note que esse Z1 basicamente é o módulo do zero. Tá? Então, quando sua frequência for muito menor, na sua frequência em radians por segundo, for muito menor do que Z1, o que acontece? Você pode desprezar esse termo aqui
considerar apenas o 1, o logaritmo de 1 dá 0, e você tem apenas o A0 em dB. Tá? Então você vai ter uma constante, né, quando você tem frequências muito menores do que Z1. Já quando você tem o contrário, né, quando o ômega sobre Z1 for muito maior do que 1, né, ou seja, você tem frequências muito acima do Z1, eu vou desprezar esse termo 1 aqui. Esse termo 1 aqui não vai meio que influenciar nessa conta. E aí, quando for calcular esse módulo aqui, vai ser simplesmente, né, o log do ômega sobre o Z1. Tá? Aqui eu estou considerando que o Z1 é positivo. Tá? Então, note, tá? Se eu tenho a condição limite, né, que seria o chamado joelho, né, dessa inclinação, né, na situação limite, o ômega é exatamente igual a Z1, esse log aqui dá 1, né, teria 0 aqui, por essa minha aproximação. Tá? Então, eu teria simplesmente o A0 em dB, que é esse ponto aqui. Após isso, né, se eu pegar, por exemplo, o ômega e fazer ele 10 vezes Z1, né, 10 vezes Z1 no gráfico logarítmico, basicamente é eu pegar esse Z1 aqui, multiplicar ele por 10. Multiplicar por 10 é simplesmente, né, jogar para cá. Né? Note que aqui, ó, 1, se eu multiplico 1 por 10, eu venho para cá. Se eu multiplico 10 por 10, eu venho por 10 ao quadrado. Se eu multiplico 10 ao quadrado por 10, é 10 a cubo. É assim que a gente vai andando num gráfico logarítmico. O Z1, então, se eu fizer, por exemplo, 10 vezes Z1, né, eu vou simplesmente pular para cá. E quando a gente multiplica por 10, a gente diz que a gente aumentou uma década na nossa frequência. Né? Nossa frequência em rádios por segundo. Então, aumentando uma década aqui, o que acontece? Eu vou ter aqui 10Z1 sobre Z1, vai dar log de 10, o log de 10 dá 1. Eu vou somar como meu resultado 20 dB. Né? E assim eu vou aumentando 20 dB por década. Tá? Se você sair, enfim, fazendo aumentos graduais, né, você vai ter uma espécie de reta aqui que aumenta em 20 dB por década. Tá? Então essas são as nossas duas condições limites. Tá? Mas lembrando, para nós da engenharia, nós não vamos precisar fazer essa continha toda aqui, nem fazer isso aqui e nem fazer isso. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente só precisa fazer? Olha para essa função aqui, transferência. Identifica onde está o zero. Onde é que está o zero? O zero está em menos Z1. Tá? Então vou botar aqui o meu Z1. E a partir do Z1, o que é que vai acontecer? Eu vou subir 20 dB por década. Antes disso, qual é o meu ganho? A0 em dB. Pronto, é só isso. Tá? Então eu não vou precisar fazer isso, não vou precisar fazer isso, não vou precisar fazer isso. Simplesmente eu traço esse gráfico. Eu só preciso identificar onde está o zero. Tá? Vamos pegar um outro caso. Esse caso aqui é o caso do único polo. Tá? Então temos aqui um único polo. Tá? Um ganho aqui inicial a zero. Né? Aqui, note, eu estou fazendo toda aquela continha. Tá? Mas só para mostrar que é o seguinte, quando né, aquele polinômio, né, ele está no denominador, né, ou seja, eu tenho agora um polo em vez de ter um zero, a única coisa que vai acontecer é que quando você for calcular, aqui vai aparecer com menos. Então, em vez dele subir 20 dB por década, ele vai descer 20 dB por década. Mas a ideia basicamente é a mesma. Tá? Você vai mostrar, né, que quando as frequências for muito menor do que esse polo, note que o polo aqui é menos P1, tá, pessoal? Vai pegar o módulo do polo da P1. Então, basta identificar quem é o polo, tá? E você identifica isso olhando direto aqui na função de transferência. Então, chegou no P1, a partir daqui eu vou considerar que existe uma reta fazendo com que isso aqui decaia a menos 20 dB por década. Tá? Antes disso, esse termo aqui pode ser desprezado, o ganho é o próprio A0 em dB. Tá? Então note que o resto segue igual. Tá? Se você quiser fazer uma análise mais devagarzinho, faça a análise devagarzinho, verifique direitinho, a forma vai descer aqui. Tá?
Mas no caso geral, o que é que nós temos? Nós temos polos e zeros, tá? Então, quando a gente chegar num polo, a gente vai subindo 20 dB por década. Quando chegar no zero, vai descendo 20 dB por década. Se você já estava subindo, desceu 20, estava subindo 20, desceu 20, fica constante, certo? E aí tem alguns detalhes também que eu vou deixar para vocês pesquisarem, que são basicamente a condição em que você tem polos complexos conjugados, né? Então, nesse caso, você tem ali uma frequência natural, e após ela, você imagine que, né, que complexo conjugado, né, você vai ter alguma coisa aqui de segunda ordem, né? E aí vai, né, a partir da frequência natural, né, que aí tem uma formazinha de calcular, que é um pouquinho diferente, né? Mas a partir daquela frequência, que é bem parecido com isso aqui. Tá? Se você colocar um 1 na frente, pegar o termo que tem s ao quadrado, a divisão dele vai ser o termo, essa frequência natural. Então, passou daquela frequência, em vez de descer 20 dB por década, vai descer menos 40. Tá? Se você tem polos repetidos, então é como se você estivesse descendo, né, a menos 40 dB por década, né? Como se tivesse menos 20 com menos 20. Somos dois. Tá? Lembrando, pessoal, isso aqui é uma aproximação. Tá? Então, essa aproximação vai ser boa à medida que nós distanciamos do polo do zero. Tá? Se você tem polos e zeros muito próximos, embora você ainda possa fazer o diagrama de polos e zeros, mas ele pode não se refletir muito no que vai acontecer na realidade. Você pode ter coisas oscilando aqui, entendeu? Quando você tem polos e zeros muito próximos, você pode ter coisas que vai variar bastante, né? Então, toma cuidado com isso. Essa análise é muito boa quando esses polos e os zeros eles estão em uma certa distância segura para que essa análise funcione. Bom, com isso vamos fazer alguns exemplos. Tá? Vamos pegar, por exemplo, o circuito que a gente viu na aula 3, pessoal, que é o nosso integrador com um resistor em paralelo com um capacitor, um resistor de realimentação, que a gente chama de RF, ou às vezes também é chamado de resistor de Miller. Né? Quando a gente levanta a função de transferência desse sistema, nós obtemos RF sobre R1 dividido por 1 mais SCRF. Tá? Vamos fazer o diagrama de Bode aqui da magnitude da resposta de frequência. Note que não estamos falando aqui num ângulo ainda, tá? Mas vocês podem estudar isso. Então, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso para identificar aqui? Ó? Constante tem um único polo e a única coisa que eu tenho que identificar aqui é quem é essa frequênciazinha aqui, né? Quem é o meu zero aqui. Né? Se você observar aqui, o meu zero vai estar em 1 sobre CF multiplicado por menos 1. Né? Menos 1 sobre CF. Tá? Em módulo, seria 1 sobre CRF. Tá? Então, é isso que eu preciso identificar. Né? O polo está nessa frequência aqui. Né? Claro que negativa. Né? Mas aí eu marco esse valorzinho aqui. É o único polo do sistema. Né? Antes disso, tá? Se a frequência se a nossa frequência aqui for muito menor do que essa frequência aqui, a gente despreza essa parte, tem apenas um 1. Então dá uma constante. E quem seria essa constante? RF sobre R1. Tá? Então, se você pegar RF sobre R1 em dB, coloca aqui. Tá? E a partir desse valor, a gente tem uma queda de menos 20 dB por década. Tá? Na nossa magnitude. Ok? Então, bem simples, tá? Não precisa fazer, só olhando para cá, você resolve. Tá? Você faz um esboço disso aqui. Tá? E esboço é isso mesmo. É só para a gente ter uma ideia do que aqui a gente tem. Tá? Não é uma coisa exata. Vamos pegar um outro exemplo.
circuito de acoplamento capacitivo, que a gente normalmente utiliza, né, entre estágios dos nossos amplificadores. Tá? Vamos dar uma olhada aqui para ver como é que isso aqui funciona. A resposta em frequência disso aqui vai dar, né, isso aqui. Tá? SCR dividido por 1 mais SCR. Temos agora um zero no zero. Tá? Mas note que um zero num gráfico em escala logarítmica, né, tá lá no menos infinito. Tá? Então, desde menos infinito que ele é uma reta subindo. Ok. Mas começa de onde? Fica difícil dizer onde começa, mas fica fácil de dizer onde vai terminar. Tá, pessoal? Vamos olhar aqui onde termina. Vamos pegar essa frequência aqui, que é a frequência relativa a esse polo aqui. Então temos um zero no zero e um polo em menos 1 sobre CR. Tá? Eu vou pegar esse módulo aqui, né, que é 1 sobre CR. E a partir daí, quando eu tiver frequências muito acima desse valor aqui, o que acontece? Eu considero apenas isso. Ou seja, eu desprezo 1. Então, quando eu considero apenas isso, essa parte aqui cancela com a parte de cima. Dá 1. Então vai tender para 1. Né? O 1 em dB, ele é a mesma coisa que 0. Né? O 1 é 0 em dB. Tá? Então, basicamente, eu tenho uma reta aqui, né, no 0 dB, e se eu pegar frequências abaixo de 1 sobre CR, né, em hertz por segundo, eu vou ter uma decaída, né, eu vindo aqui agora nesse sentido, eu vou ter uma decaída de menos 20 dB por década para esse lado de cá. Tá, pessoal? Então, antes daqui eu estou subindo a 20 dB por década, quando eu chegar aqui no zero, fica uma reta. Bem simples, tá? Note que eu não precisei fazer nenhuma conta mirabolante, né? E vamos ver uma coisa interessante, tá? Note também o seguinte. Vamos calcular quem é essa nossa frequência aqui, né? Que é o 1 sobre CR, né? Vamos chamar ela de ω1. Tá? Vamos analisar quem é a resposta do circuito, tá? Ou a resposta do nosso sistema. Aqui, né? Quando a gente tiver o ω1 que é igual ao CR, né? Que é a frequência relativa ao nosso polo. Tá? O que vai acontecer? Isso aqui vai dar J, tá? Por quê? Eu vou ter aqui 1 sobre CR vezes J, né? E aqui eu vou ter J1 sobre CR. Cortou, então eu vou ficar com J em cima e 1 mais J embaixo. Se eu calcular esse valor aqui em decibel, né, no módulo dele, o que vai ter? Eu vou ter 20 log de 1, né, o módulo de J, o módulo disso aqui vai dar raiz de 2. Né? A raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1 meio. Eu passo menos 1 meio para cá, fico com menos 10 log de 2. Quando você faz essa continha, isso vai dar exatamente menos 3 dB. Tá? Então, essa nossa frequência aqui relativa ao nosso polo, né, antes dele ficar constante aqui, né, no 0 dB, é o que a gente chama de frequência 3 dB. Tá? Então, temos uma frequência 3 dB aqui, que é 1 sobre CR em radianos por segundo. Tá? Se você quiser em Hertz, você pega isso aí e divide por 2π. Tá? Bom, vou deixar vocês fazerem esse aqui como um exercíciozinho bem bobinho. Tá? Eu tenho a impressão que eu até já fiz. Mas tentem fazer então isso aqui. E também mostrem que a frequência 3 dB, nesse caso aqui, vai ser também 1 sobre CR. Tá? Só lembrando que agora, aquela primeira frequência 3 dB era uma frequência 3 dB no qual, a partir dela, né, você tinha uma estabilidade. Essa aqui não, essa aqui é uma espécie de frequência de corte. Né? A partir dela, né, a gente tem uma decaída, né, de menos 3 dB. Tá? Mas, enfim, tentem fazer o diagrama disso aqui também, dá para fazer só olhando rapidamente, você encontra a transferência, rapidamente você faz. Vamos pegar um exemplo mais
completinho aqui. Se você for voltar lá para a aula 2, você vai ver um exemplo de um circuito, tá? Que dá. Eu modifiquei um pouquinho, tá? Aqui teria um ADS, mas aí no lugar do ADS eu coloquei esse termozinho aqui, né? Que poderia ser basicamente um acoplamento capacitivo, uma frequência faixa baixa com uma capacitância de semicondutor pequenininha em paralelo, tá? Então, normalmente esse CS aqui seria o nosso capacitor em série, que normalmente é de acoplamento. A ideia é que ele seja bem alto, né? A ideia é de servir como acoplamento. E esse CP aqui é uma capacitância muito baixa, é uma capacitância que você gostaria que nem existisse, tá? Mas ela existe porque é a capacitância relativa a uma porta, né? Um gate, uma relação metal-óxido semicondutor, né? Ou até uma capacitância de junção também, que temos isso, tá? Em dispositivos do tipo de ouro. Tá? Então temos aqui uma capacitância pequenininha devido a um efeito de um semicondutor, por exemplo. Já esse CS aqui seria uma capacitância com um capacitor que a gente colocou lá, um valor alto, né? Então esse CS ele é muito maior do que esse CP. Tá? Vamos lá. Essa função de transferência aqui já está separadinha, tá, pessoal? Do jeito que a gente quer. Então é bem fácil de calcular a função de transferência, né? Eu primeiro tenho que saber aqui quem são os nossos polos. Aqui vai ser quem? Menos 1 sobre R1 multiplicado por CS mais CP. E aqui seria menos 1 sobre R2 vezes CP. Tá? Temos também um zero no zero, ou seja, a partir do zero está aumentando a 20 dB por década. Né? Vamos tentar identificar aqui qual desses é a maior frequência, né? Seria 1 sobre R1 CS mais CP, né? Se a gente considera que o CS é muito maior do que o CP, essa soma aqui é aproximadamente CS. Então 1 sobre R1 CS, o CS é muito maior do que o CP. Vamos supor que o R2 seja da ordem do R1, né? Então a gente teria, uma das frequências seria 1 sobre R1 CS, a outra seria 1 sobre R2 CP. Considerando que o CS é muito maior, então, né, essa frequência aqui ela aparece primeiro. E um pouquinho depois, né, como essa capacidade aqui vai ser bem menor, é que vai aparecer essa outra frequência aqui. Né, então, né, resumindo essa análise, né, temos um zero no zero, um polo aqui que vai estar mais ou menos nessa posição, e temos um outro polo aqui que vai estar em menos 1 sobre R2 CP. Tá? Então, olha, o zero é o primeiro que aparece. Tá? Então, esse zero, né, se você vai traçar um gráfico logaritmo, é menos infinito. Tá? Então, do menos infinito, ele vai subindo. Tá? Logo depois vem essa frequênciazinha aqui, que seria aproximadamente 1 sobre R1 CS. E mais lá para frente vai aparecer essa outra frequência aqui, que é 1 sobre R2 CP. Tá? Então, como é que funciona o nosso circuito? Vai aumentando a 20 dB por década, né? Porque eu tenho apenas um zero. Né? Antes dessas duas frequências aqui, isso aqui não existe. Isso aqui a aproximação é 1, aqui a aproximação é 1. Então eu só sobe. Tá? Chegou nessa primeira frequência aqui, o que acontece aqui, eu tenho 20 dB por década subindo, vai chegar um polo com menos 20 dB por década descendo, mais 20 com menos 20, cortou, ficou reto. Tá? E a partir dessa próxima frequência aqui, aí eu vou ter sim um menos 20 dB de novo, começa a descer. Porque eu agora teria essa e essa descendo e essa aqui subindo. Então vai descer aqui a menos 20 dB por década. Tá? Bom, mas tudo bem, a gente já fez um esboço. Mas quem é essa parte média aqui? Tá? Será que a gente consegue descobrir isso aqui com o mínimo de esforço possível? E a resposta é sim, dá sim. E como a gente faz? Tá? Bom, basta a gente lembrar que essa regiãozinha aqui está entre essas duas frequências. Tá? E entre essas duas frequências, nós consideramos esse polo e esse zero.
mas esse aqui está muito menor, né? Então, esse termozinho aqui, nessa região aqui, ele é aproximadamente 1. Então, eu teria apenas isso. Tá? E não só isso, nessa regiãozinha aqui, eu também desprezo esse 1 daqui. Né? Então, acaba que corta esse S com S, corta o R1 com R1, vou ficar com CS dividido por CS mais CP, né? Seria isso aqui. E se você aproxima, né, CS dividido por CS mais CP, aproximadamente 1, então esse aqui vai ficar próximo de 0 dB. Tá, pessoal? Bom, eu acho que com isso aí, né, dá então para você já fazer vários diagramas de Bode. Uma outra coisa interessante também é que, se você olhar para esse circuito aqui, né, essa função de transferência, né, esse diagrama de Bode, você identifica duas frequências 3 dB. Né? Temos essa primeira aqui, frequência 3 dB, né, que é uma primeira frequência. E aqui temos uma segunda frequência 3 dB, que é já quando você está caindo. Né? E aí, pessoal, no contexto, né, de sistemas ou de filtros, né, ou de circuitos, né, que apresentam um passa-banda, essa primeira frequência 3 dB também é chamada de frequência de passagem. Né? E essa frequência 3 dB aqui é chamada de frequência de corte. Tá? E essa banda aqui também é conhecida como banda de passagem. Tá? Uma outra dica que eu dou também, né, é que parte desse assunto você encontra no primeiro capítulo do livro do Cedar. Tá? Mas também você vai encontrar isso também no apêndice do livro do Cedar. O último apêndice dele fala inclusive só sobre diagrama de Bode. Tá? Então dê lá uma olhada. Tá? Se tiverem dúvida, perguntem ao monitor, perguntem no mural, tá? A gente tenta tirar as dúvidas. Né? São poucos, tá? Eu sei que são poucos de vocês que ainda não viram esse assunto, mas interajam, tá, com os alunos que já pagaram o Circuitos 2, que já viram isso em várias disciplinas, que eles vão dando uma ajuda a vocês aí. Tá? Bom, eu espero que todos agora possam entender esse assunto, né? Então, quem realmente assistiu à aula 4 sem ver isso, eu pediria que visse novamente, porque assim você vai, né, entender aquele conteúdo de uma maneira mais tranquila. Um abraço a todos e até a próxima.